Já ouviu falar de copywriting? Nesse vídeo você vai aprender os princípios por trás do copywriting e por que psicólogos e psicólogas precisam aprender copywriting. Copywriting, na verdade, é um termo em inglês que não tem realmente uma tradução para o português, mas que pode ser entendido como a escrita persuasiva para anúncios, para publicidade. É muito comum escritores se preocuparem com vários aspectos do texto: a gramática, a linguagem, o vocabulário, a formalidade, aliás, até mesmo a erudição. O falar de forma pomposa é um aspecto que acaba sendo muito valorizado por vários escritores. No entanto, quando a gente pensa de copywriting, o nosso objetivo não é estético, não é gramática. Não. O nosso objetivo é facilitar o leitor a tomar uma decisão. O objetivo de uma peça de copywriting, do texto de uma carta de vendas, de um site, ou até mesmo o conteúdo das suas redes sociais. O objetivo é fazer a pessoa que está consumindo esse conteúdo, seja por meio de vídeo, seja por meio da leitura de um texto, fazer com que essa pessoa consiga tomar uma decisão. E essa tomada de decisão pode ser inserir um e-mail para baixar um e-book, pode ser comprar um curso ou simplesmente assistir o vídeo até o final. Você provavelmente já ouviu alguém falando o seguinte: então, se você quiser aprender todos os segredos do copywriting para o campo da psicologia, assista o vídeo até o final. E no final vai ter uma surpresa. Esse tipo de chamada é típica do copywriting. É usar de recursos para manter a pessoa engajada. Na internet, principalmente na internet, as pessoas estão dando para a gente, para nós criadores de conteúdo, aquilo que elas têm de mais importante: a atenção. No momento que você está vendo esse vídeo aqui, aliás, num canal que é bem menor que meu canal principal, que é o Alberto Delísula, com 370 mil seguidores, nesse momento eu estou conseguindo capturar a sua atenção. Você podia estar assistindo o vídeo do Porta dos Fundos, uma imitação do Whindersson Nunes, ou até mesmo assistindo um vídeo meu lá no meu canal principal, mas você optou por assistir um vídeo sobre copywriting. Então é importante que esse vídeo seja escrito de uma forma que aumente a sua curiosidade, te deixe intrigado: o que será que vai acontecer? Mas além disso, além da curiosidade, vão existir outros elementos que vão ser essenciais para um bom copywriting e que a gente vai falar a partir de agora. O primeiro elemento do copywriting é a chamada transformação. É muito comum psicólogo, psicóloga estarem tão compenetrados na técnica que vai ser utilizada, análise de comportamento, psicanálise, TCC, eles estão tão focados na técnica que eles acabam ignorando a importância da transformação. O cliente chega até você, ele quer ajuda para dormir melhor, ele quer ajuda para voltar a praticar esportes, ele quer resolver problemas de relacionamento, de autoestima. Ele não está tão preocupado assim se sua prática é baseada em evidências, se não é, se é análise do comportamento, se é humanista. Não, ele não está preocupado com isso. E a sua peça de copywriting a gente chama de copy. Essa sua copy que vai estar no seu site, no seu blog, no seu canal do YouTube, essa copy tem que estar conectada com a transformação que você busca. Então, quando você vai escrever o texto do seu site, essa copy, quando eu digo copy, é que é um texto que tem o objetivo de facilitar as pessoas a tomarem uma decisão. Essa copy tem que estar conectada com a transformação. Se não estiver conectada com a transformação, a pessoa não vai se conectar com o seu site, com as suas ideias. Claro, alguns clientes podem ficar interessados em saber qual tipo de técnica que vai ser usada. Por exemplo, quando eu vou contratar o serviço de terapia, ou até mesmo quando eu vou no médico, para mim é importante saber se a prática é baseada em evidência. Porque se não é baseada em evidência, eu simplesmente não me conecto, não vou. Mas eu sou exceção. A maior parte das pessoas só querem saber se o problema delas pode ser resolvido ou não. E isso tem que estar muito claro na sua copy. E além da transformação, tem outro elemento que é essencial e que grande parte dos psicólogos e psicólogas ignoram por completo, que é a conexão. Na faculdade, a gente aprende a escrever um tipo bem específico de texto. Textos que são formais, impessoais e prolixos. Ou seja, na faculdade, em geral,
quanto maior o texto, quanto mais impessoal, quanto mais formal, erudito, melhor. Vai fazer um artigo científico? Tem que usar um destarte, um insta-salientar. O problema é que essas palavras podem ser importantes num texto acadêmico, podem ser importantes numa petição inicial de um processo que você vai estar envolvido, mas elas não podem surgir numa copy. Inclusive, é comum textos acadêmicos estarem na voz passiva. O problema é que a voz passiva afasta o leitor da ação. A voz ativa, pelo contrário, traz o leitor, traz a pessoa que está ouvindo o conteúdo para o campo onde a ação acontece. Imagina que eu vou gravar um vídeo de hipnose e falo o seguinte: as primeiras pesquisas envolvendo hipnose em ambiente controlado com método científico foram realizadas pelo psicólogo, pesquisador Clark Hall, certo? Quando eu uso a voz passiva, nesse caso, dá uma impressão que aquilo aconteceu, mas não está acontecendo agora. Mas se eu uso a voz ativa, Clark Hall, psicólogo, pesquisador, foi o primeiro a realmente investigar a hipnose de forma científica num ambiente controlado. Quando eu pego Clark Hall e trago para a voz ativa, você é convidado a imaginar. Você já começa imaginando o pesquisador. Por outro lado, quando eu falo pesquisas foram feitas, pesquisas foram realizadas, experimentos foram feitos, eu estou te afastando da cena. E esse é um aspecto essencial para uma boa copy, principalmente no campo da psicologia. Quando a gente fala de terapia, a gente fala de um relacionamento pessoal. É algo pessoal. Você não contrata terapia, aliás, qualquer serviço da área da saúde, com alguém que você não confia. Não, você não contrata. Você prefere o médico que tem menos qualificação, mas que tratou bem a sua família, seu pai, sua mãe, do que um médico altamente qualificado que você nunca viu na vida. A gente prefere relações que são mais pessoais. E quando você vai escrever seu texto, esse texto precisa ser pessoal. Em vez de usar a impessoalidade que você aprendeu na faculdade, use o pronome de tratamento você. Ele vai conectar muito mais com a sua audiência, ainda mais considerando que você é muito mais utilizado no Brasil como um todo do que o tu, vai conectar muito mais do que você escrever um texto totalmente impessoal. Então, é importante que a sua copy se conecte com a sua audiência. O seu texto tem que conectar. Quando eu converso com você, eu estou conversando com uma pessoa. É você. Eu não posso ter aquela postura daquele advogado, daquele acadêmico que vai falar um relatório impessoal. Não! Você quer ter essa experiência de conversar comigo. E é por isso que eu te chamo de você o tempo todo. Porque eu quero te trazer para a ação. E uma boa copy faz isso. Evite impessoalidade, evite a voz passiva. Use você, repita palavras. Essa é outra questão, né? O objetivo da copy é conversão, é fazer a pessoa tomar uma atitude. Então não tem problema você repetir o você algumas vezes. Claro, não vai ficar o tempo todo repetindo, mas você não precisa ter todo aquele rigor técnico com a gramática, com a estética do texto, que você teria para um texto acadêmico. E o grande problema é que depois, esses profissionais formam em psicologia e começam a querer se comunicar com a sua audiência usando a mesma linguagem que era usada na academia. Isso não funciona. As pessoas não se conectam. E um terceiro elemento que você vai encontrar em praticamente qualquer copy são os chamados gatilhos mentais. Na verdade, a ideia de gatilho mental vai vir do trabalho do pesquisador Cialdini. Ele escreveu um best-seller que ficou traduzido no Brasil como As Armas da Persuasão. E Cialdini vai explicar que em alguns contextos nós agimos de forma mais automática, de forma mais impulsiva. E o pessoal do marketing começou a chamar isso de gatilhos mentais. Em inglês, o termo que se costuma utilizar, que atenção, não é do Cialdini, mas o termo que costuma utilizar é psychological triggers, como se fosse gatilhos psicológicos. Mas no Brasil ficou popularizado a ideia de gatilho mental. Então, gatilhos mentais são decisões que o nosso cérebro vai tomar no piloto automático. E aí tem uma série de gatilhos mentais, como reciprocidade, compromisso e coerência, aprovação social, afeição, autoridade, escassez. E muita gente me pergunta: Alberto, gatilhos mentais funcionam? Sim, o gatilho mental funciona sim. Por exemplo, no momento que eu te falo, na verdade, eu sou autor do best-seller Mentes Brilhantes. Eu sou formado em psicologia pela UFMG,
tenho mestrado e nesse momento estou estudando análise do comportamento numa pós no IBAC, que é um dos maiores institutos de análise do comportamento do Brasil. É claro que essa autoridade te ajuda a confiar no meu trabalho. Então os gatilhos mentais funcionam sim. O problema é o seguinte: gatilho mental apenas ajuda a decisão a ser tomada. Gatilho mental não faz ninguém tomar uma decisão. É importante dizer isso. Por exemplo, quando eu vejo lá o pessoal usando escassez. Nossa, Alberto, se você não comprar hoje, você nunca vai comprar esse produto. Quem se importa? Eu não quero comprar esse produto. Ah, o produto aí em que você vai reprogramar a sua mente para ficar milionário, vai co-criar a sua realidade. Cara, eu não vou comprar um negócio desse nunca. Eu nunca vou comprar um curso de lei da atração, de ficar milionário por meio de uma reprogramação mental. Não vou comprar. Gatilho mental não vai funcionar para mim. O ponto é que, se eu já estiver querendo comprar e estiver apenas adiando, se a decisão já tivesse sido feita, é claro que vai funcionar. Então, se o gatilho mental for usado para produtos que eu já quero comprar, e se eles forem utilizados com coerência, com ética, de forma clara, é claro que vai acabar funcionando sim, e é claro que pode ajudar nas suas vendas. Então, nesse vídeo, falamos de 3 princípios essenciais para um bom copywriting na psicologia. O primeiro, a transformação. A gente precisa falar da transformação que nosso cliente vai ter. Segundo, conexão. A gente tem que conversar com a pessoa, tem que usar a linguagem que ela entende, os termos que ela entende. A gente tem que se conectar com o universo da outra pessoa. E finalmente falei dos gatilhos mentais. Sim, os gatilhos mentais funcionam, mas eles não vão fazer alguém tomar uma decisão que não quer tomar. A pessoa simplesmente vai acelerar a tomada de uma decisão que já foi feita antes. E você sabia que pode usar o copywriting não só para os seus conteúdos nas redes sociais, mas também para vender o serviço de terapia? Tem alguma dúvida sobre copywriting? Deixe seu comentário. E até o próximo vídeo.